Galera, para entendermos o papel do Estado, né, ou seja, das nações, dos países dentro do capitalismo, nós precisamos entender o que é esse tal capitalismo, certo? E para a gente entender o capitalismo, a gente precisa dar alguns passos para trás. E eu te pergunto agora, tá? Nós vivemos um mundo globalizado, um mundo cheio de indústrias, aeroportos, rodovias, internet. Então, tudo isso que eu falei do primeiro vídeo. Mas como será que o mundo era antes desse tal capitalismo aí que a gente está conversando agora? Bom, o capitalismo mesmo começa a surgir lá na Europa a partir do século XV, né? A partir do ano de 1400, mas ele vai bombar mesmo a partir de 1500. Lembra? As grandes navegações. Então o capitalismo começa a criar cara e corpo ali dentro. Antes disso, o mundo era organizado de uma forma bem diferente do que a gente está vendo hoje. Né? Por exemplo, na Europa existia o feudalismo. Você deve ter estudado isso. A riqueza toda concentrada na terra. A sociedade ela era dividida, né, entre senhores feudais, servos, artesãos, escravos e por aí vai. A agricultura que desempenhava um papel fundamental na economia. O sistema de troca de mercadorias era o que rolava, era o mais comum. E a sociedade era bastante hierarquizada, né? Bem dividida. Uma profissão era passada do avô para o pai, do pai para o filho, por exemplo, né? E além disso tudo que eu disse, tinha a mãozinha da religião. Era a igreja que dizia como que eram os valores morais para viver numa sociedade. Mas lá para o finalzinho do ano de 1700 começam a surgir indústrias e essa organização social que o Estado tem, que eu te contei, começa a mudar também, né? E, molecada, quando eu falo Estado, eu estou me referindo ao próprio país, tá bom? Ao país, à nação, que é uma entidade independente. Entendido como o mundo era antes do capitalismo, agora vamos entrar de vez no assunto capitalismo. O capitalismo ele se baseia na propriedade privada dos meios de produção, no trabalho assalariado e numa busca louca por lucro. Para ficar mais fácil de entender, né? Porque esse termo é como está nos livros de geografia. É quando pessoas ou empresas são as donas das fábricas, das terras, da sua mão de obra, da minha mão de obra. São essas empresas, essas pessoas donas dessas empresas que vão decidir agora tudo. Como produzir, quanto vai pagar, como vai ser vendido. Tá? Então, isso seria o capitalismo. E o Estado? Que sempre foi presente, firme na economia antes do capitalismo. O Estado desapareceu, então? Ele perdeu relevância? Não, não. O Estado, na verdade, ele vai se juntar com o setor privado. E aí a gente vai dar o nome bonito dessa união de Estado e setor privado de estatais. Então, estatais nada mais são do que empresas, mas que pertencem ao Estado. E olha que tem uma porrada de estatais por aí. São empresas que fornecem energia elétrica, empresas de transporte coletivo, empresa dos correios, bancos, mineradoras, petrolíferas e por aí vai. Um bom exemplo da atuação do Estado são as escolas públicas, né? O papel do Estado, é um papel fundamental do Estado garantir escola para todo mundo. Porra, independente da classe social que a pessoa tenha. Cabe ao Estado também financiar lá as pesquisas nas universidades públicas. Você lembra do primeiro vídeo, né? Quando eu falei que a revolução técnico-científica que vivemos hoje depende muito das pesquisas que acontecem lá nas universidades. Porque essas pesquisas beneficiam a indústria de alguma forma, tá? Mas não vai pensando aí que todos os lugares são iguais, de que tudo isso é muito bonito, porque tem alguns países que o Estado não permite a iniciativa privada. Não permite as empresas, os empresários de controlar tudo. Quem controla é o Estado. E o Estado que define quem produz, como distribuir a mercadoria. Tá? Esse sistema onde o Estado controla tudo é o oposto que a gente vê no capitalismo, que nós chamamos de socialismo. Então, lá no século XX, nós vimos, por exemplo, a União Soviética sendo dona dos bancos, das fábricas, das fazendas e até dos estabelecimentos comerciais. Né? Mas em 1991 a União Soviética vai acabar. E esse sistema socialista foi indo pro buraco. Mas ainda hoje tem alguns países que são socialistas. Nós temos, por exemplo, a Coreia do Norte, Vietnã, Cuba, China. Bom, bem que a China
é uma mistura de socialismo, capitalismo, um negócio, acho que merece até um vídeo à parte só para falar de China, tá bom? Galerinha, sistemas onde o Estado controla tudo é ruim. Mas sistemas onde o capitalismo, né, e a iniciativa privada controla tudo também é. É necessário uma união dos dois. Eles precisam trabalhar unidos. E você sabe por que tem que ser unido? Porque enquanto o Estado está ali investindo dinheiro e construindo rodovias, hospitais públicos, escolas, as empresas estão investindo em tecnologia e aprimoramento. Não, claro que a empresa está investindo em tecnologia e aprimoramento visando o seu lucro. Mas o país avança bastante, né? Com uma boa participação do Estado e da iniciativa privada. Essa união tem que acontecer dessa forma, para se tornar saudável a nossa economia. Mas vamos parando por aqui, para dar tempo de você digerir tudo isso que eu disse. E aí, no próximo vídeo, a gente já vai entrar num tema um pouco mais espinhoso, que é um Estado intervencionista, uma economia liberal, Bolsa de Nova York quebrando, um monte de coisa acontecendo, beleza? Então, clica aqui embaixo, tem 3 perguntinhas para vocês responderem acerca desse vídeo. É bom que responda para ver se você entendeu bem esse conteúdo e nos vemos no próximo vídeo.